Olha, vou te contar um segredo que aprendi em 30 anos de consultório, atendendo milhares de mulheres inteligentes, bem-sucedidas, maravilhosas, que não param de falar. E sabe o que descobri? A maioria dos problemas emocionais, dos relacionamentos arruinados, das brigas desnecessárias e até das demissões que eu vi acontecer, poderiam ter sido evitados com uma única habilidade: saber quando calar a boca. Isso mesmo que você ouviu. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, vou te revelar a técnica clínica que uso com minhas pacientes para identificar em 3 segundos se você está prestes a falar algo que vai te ferrar completamente. Mas antes de continuar, se inscreve no canal agora e me conta aqui nos comentários. Você já se arrependeu de ter falado alguma coisa que era para ter ficado bem guardadinha na sua cabeça? Quero saber se estou falando sozinha ou se você também já passou por isso. Bom, deixa eu te explicar uma coisa bem clara desde já. Calar a boca não tem nada a ver com ser submissa, com engolir sapo ou com aquela história machista de mulher tem que ficar quietinha no seu canto. Não estou falando disso. Aliás, se tem alguém aqui que defende a voz feminina, o direito de se posicionar e a necessidade de expressar o que sentimos, sou eu. Passei a vida toda incentivando mulheres a falarem sobre seus traumas, suas dores, suas necessidades. Mas existe uma diferença gigantesca entre expressar-se de forma inteligente e vomitar palavras sem filtro algum. A primeira constrói pontes. A segunda queima tudo que você levou anos para edificar. Deixa eu te contar sobre a Mariana. Nome fictício, obviamente, mas história real. Mariana chegou no meu consultório destruída. Tinha acabado de perder um emprego que adorava, um namorado que, segundo ela, era o amor da sua vida. E a relação com a mãe estava por um fio. 52 anos, inteligente, formada, competente. Sentou na minha frente e disse: Doutora, não sei o que está acontecendo comigo. Parece que tudo que eu falo se volta contra mim. Pois é, minha querida. E sabe qual era o problema dela? Mariana não sabia identificar o momento de parar. Não tinha um filtro interno que dissesse: olha, essa frase vai sair pela culatra, melhor repensar. Ela simplesmente despejava tudo que vinha na cabeça, achando que estava sendo autêntica, verdadeira, sincera, e estava. Não vou mentir. O problema é que sinceridade sem inteligência emocional vira uma bomba ambulante. Vamos aos fatos neurobiológicos, porque eu não vim aqui para ficar de papo furado. Nosso cérebro tem uma estrutura chamada amígdala, que é responsável pelas nossas emoções mais primitivas. Quando você está nervosa, irritada, magoada, essa amígdalazinha se ativa e literalmente sequestra o seu córtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro. É o famoso sequestro emocional. Nesse momento, você perde completamente a capacidade de avaliar consequências. Sua boca vira um canhão e as palavras são as balas. Já passou por isso? Claro que sim, todas nós já passamos. A questão é, você vai continuar sendo refém dessa amígdala descontrolada ou vai aprender a colocar um freio antes que a tragédia aconteça? Agora preste atenção numa coisa que vai mudar sua perspectiva. Falar demais não é sinal de confiança. Aliás, na maioria das vezes é exatamente o oposto. Pessoas inseguras falam sem parar porque têm medo do silêncio, têm medo de que, se pararem de falar, vão perceber o vazio interno, a falta de substância, a angústia que carregam. É como se a voz preenchesse um buraco emocional. E aí você fica naquela, falando da vida dos outros, dando opinião sobre tudo, contando detalhes íntimos seus para qualquer um que queira ouvir, justificando cada decisão sua mesmo quando ninguém perguntou nada. Reconhece esse padrão? Tem uma paciente minha, vou chamá-la de Cláudia, que me disse certa vez: doutora, eu sei que falo demais, mas é que eu gosto de ser transparente. Transparente, ela dizia. Olha, transparência é quando você deixa a luz passar, mas não é para deixar passar tudo, senão vira vidro quebrado e alguém vai se cortar. Inclusive você mesma. Cláudia tinha o péssimo hábito de contar todos os detalhes da sua vida amorosa para as amigas. E digo todos. Quando brigava com o marido, ligava para o grupo e soltava: gente, ele é um egoísta, não pensa em mim, só quer saber dele. Quando fazia as pazes, lá ia ela de novo: ai, gente, a gente conversou, ele é maravilhoso, na verdade, eu que exagerei. Resultado?
As amigas ficaram com uma imagem péssima do marido, e quando Cláudia precisou de apoio real, ninguém levou a sério porque ela chorava em desespero num dia e estava publicando foto de casal feliz no outro. Aqui vai um dado interessante que pouquíssima gente sabe, né? Existe um estudo da Universidade da Califórnia que mostrou que quando você compartilha demais seus planos e objetivos, seu cérebro libera dopamina como se você já tivesse alcançado aquilo. Entendeu a cilada? Você conta para todo mundo que vai fazer um curso, mudar de emprego, terminar o relacionamento tóxico e o cérebro já se sente recompensado. Aí a motivação real para executar aquilo diminui drasticamente. É literalmente como se falar demais roubasse sua energia de realização. Já reparou quantas pessoas vivem anunciando mudanças que nunca acontecem? Não é falta de vontade, é excesso de boca. Me responde uma coisa sincera. Quantas vezes você já saiu de uma conversa pensando, não devia ter falado aquilo? Aposto que muitas. E sabe por quê? Porque nosso cérebro demora cerca de 6 segundos para processar racionalmente uma informação emocional, mas sua boca leva menos de um segundo para soltar uma frase. Essa defasagem temporal é responsável por 90% das merdas que falamos na vida. 6 segundos. Era só você ter esperado 6 míseros segundos antes de responder aquele comentário maldoso da sua sogra. Mas não, você rebateu na hora e agora virou a vilã da família. Parabéns. Voltando a Mariana, que eu te contei no início, durante as sessões comecei a aplicar com ela o que chamo de protocolo dos 3 filtros. Não é invenção minha, vem lá de Sócrates, mas eu adaptei para a realidade clínica. Antes de falar qualquer coisa, você precisa passar por 3 perguntas. Primeiro, é verdade? Parece óbvio, mas você não imagina quantas pessoas espalham fofocas, suposições e achismos como se fossem fatos. Segundo, é necessário? Ou seja, essa informação vai agregar algo positivo, vai resolver algum problema, vai construir algo. Porque se a resposta for não, minha querida, você está desperdiçando palavras. Terceiro, é gentil. E aqui não estou falando de ser hipócrita ou fazer elogio falso. Estou falando de avaliar se o jeito que você vai dizer as coisas vai gerar conexão ou destruição. Se a resposta para essas 3 perguntas não for sim, cala a boca. Simples assim. E olha, a Mariana resistiu muito no começo. Ela tinha aquela crença de que eu sou assim mesmo, autêntica, não vou mudar para agradar ninguém. Tive que ser dura com ela. Mariana, autenticidade não é licença para ser inconsequente. Você pode ser verdadeira e ainda assim ter inteligência emocional. Uma coisa não anula a outra. Levou uns 4 meses, mas ela começou a praticar. E sabe o que aconteceu? As brigas com o namorado novo, sim, ela arrumou outro, diminuíram em 70%. As discussões com a mãe viraram conversas produtivas. No trabalho novo, ela passou a ser vista como madura e equilibrada, não mais como aquela que vivia soltando o verbo nas reuniões e criando constrangimento. Tem um momento na vida em que você precisa entender o seguinte: o mundo não é sua sessão de terapia. As pessoas não têm obrigação de aguentar seus desabafos, suas reclamações intermináveis, seus dramas repetitivos. E olha que estou falando isso como terapeuta, eu sou paga para ouvir, literalmente. Mas suas amigas, seu companheiro, seus colegas de trabalho, eles não assinaram contrato nenhum. Então, quando você transforma cada almoço em sessão de lamentação, cada happy hour em vamos falar dos meus problemas de novo, você está drenando a energia emocional dessas pessoas. E energia emocional, minha filha, é um recurso finito. Todo mundo tem um limite. Até aquela amiga super compreensiva vai chegar uma hora que vai começar a evitar seus telefonemas. Deixa eu te dar um exemplo prático que acontece direto. Você está chateada com alguma coisa que seu parceiro fez. Aí liga para a melhor amiga e despeja. Fulano fez isso, aquilo, não me valoriza, não me escuta, só pensa nele. Sua amiga, querendo te apoiar, concorda com tudo. Você merece mais, ele é um idiota mesmo. Uma semana depois você faz as pazes com o cara, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas e a sua amiga? Ela ficou com a imagem dele manchada? E pior, você criou uma testemunha dos defeitos dele. Daqui a um ano, numa situação qualquer, ela vai lembrar, mas você mesmo me contou que ele fez aquilo. E você vai ficar numa sinuca de bico tentando defender o cara que você mesma detonou. Sabe o que resolve isso?
Aprender a processar internamente antes de vomitar externamente. Quando algo te incomoda, para, respira, escreve num papel se precisar, mas não saia tirando palavras para todo lado antes de entender realmente o que está sentindo. Porque muitas vezes aquela raiva do momento passa, você percebe que exagerou, que interpretou mal, que estava cansado e projetou. Mas aí já era, as palavras já foram ditas. E palavra, minha querida, não tem Ctrl mais Z, não tem como dar delete e fingir que não aconteceu. Agora vamos falar de um assunto espinhoso que muita gente não gosta de admitir, falar demais sobre os outros. A boa e velha fofoca. E não adianta me vir com ai, mas eu estava só comentando. Comentar é uma coisa, ficar dissecando a vida alheia, especulando sobre as escolhas dos outros, julgando comportamentos que não te dizem respeito. Isso tem nome: intromissão e fofoca mesmo. Ponto. E olha que interessante. Pesquisas sobre comportamento social mostram que pessoas que fofocam muito geralmente têm baixa autoestima e sentem necessidade de rebaixar os outros para se sentirem superiores. É um mecanismo de compensação. Se eu falar mal da vida da fulana, a minha não vai parecer tão ruim assim. Só que não funciona. Na verdade, o que acontece é que você fica conhecida como aquela pessoa que não se pode confiar nada, porque ela vai sair espalhando. Tive uma paciente, Helena, 58 anos, que perdeu um círculo inteiro de amizades porque não conseguia segurar informação. Se alguém contava um segredo para ela, em 2 dias, todo mundo do grupo sabia. Ela vinha com aquela desculpa esfarrapada, mas eu só contei para fulana porque eu sabia que ela não ia contar para ninguém. Claro, até a fulana contar para mais 3, usando a mesma justificativa ridícula. Helena não entendia por que as pessoas se afastaram dela. Eu sempre fui uma amiga presente, ela dizia. Presente demais, Helena, presente demais. Porque estar presente não significa estar na boca, falando da vida de todo mundo. Significa estar disponível quando alguém precisa. E calar a boca quando não é sua história para contar. Tem uma coisa que eu repito bastante nas minhas palestras e vou repetir aqui porque é fundamental. Guarda segredos alheios como se fossem seus. Se alguém te conta algo em confiança, leva isso para a sepultura ou até que a pessoa te libere para falar. Ponto final. Não tem mais, não tem porém, não tem só dessa vez. Porque quando você quebra a confiança de alguém, você não perde só aquela pessoa, você perde sua reputação. As pessoas falam. E quando várias pessoas te veem como alguém que não sabe guardar um segredo, acabou. Ninguém mais vai se abrir de verdade com você. Vão te manter na superficialidade educada. E olha que solidão é essa. Tá rodeada de gente, mas sem nenhuma conexão profunda porque ninguém confia em você. Vamos fazer um exercício mental rápido aqui. Pensa na pessoa que você mais admira. Pode ser alguém da sua família, uma amiga, uma figura pública. Visualizou? Agora me responde. Essa pessoa fica falando da vida dos outros? Fica se justificando o tempo todo? Fica dando opinião sobre tudo mesmo sem ninguém pedir? Aposto que não. Pessoas que têm presença real, que impactam positivamente os outros, geralmente são aquelas que sabem dosar as palavras, falam quando necessário e com precisão. O resto do tempo estão observando, aprendendo, processando. Silêncio também é uma forma de comunicação. E das mais poderosas, diga-se de passagem. Deixa eu te contar sobre um fenômeno que observo muito em consultório e que está diretamente ligado a esse assunto de não saber calar a boca, a necessidade de explicar cada passo da sua vida para os outros. Conhece? Você tomou uma decisão, seja ela qual for, e sente uma urgência quase física de explicar para todo mundo por que decidiu aquilo. Vai sair do emprego? Precisa escrever um textão no Facebook. Vai terminar um relacionamento? Tem que ligar para meia dúzia de pessoas explicando os motivos. Vai fazer uma viagem sozinha? Não aguenta a pressão e sai justificando. Ah, é que eu preciso me encontrar, sabe? Porque fulano falou que seria bom e eu li num livro que... Para. Você deve satisfação da sua vida para quem? Para ninguém, minha filha. Absolutamente ninguém. A não ser que a pessoa esteja pagando suas contas, ou seja, legalmente responsável por você, não precisa de explicação nenhuma.
Isso me lembra da Beatriz, uma paciente que tinha 54 anos e ainda pedia aprovação da opinião pública, leia-se conhecidos aleatórios, para tudo que ia fazer, decidiu voltar a estudar antes de se matricular. Consultou as amigas, os irmãos, os primos, até a manicure. E, claro, recebeu 40 opiniões diferentes. Resultado: ficou paralisada, confusa, sem saber o que fazer. Porque quando você abre muito o jogo, você convida todo mundo para jogar. E cada um vai querer jogar do jeito que acha melhor, seguindo as regras que funcionam para a vida deles, não para a sua. Ensinei para Beatriz uma frase que mudou completamente a vida dela. Obrigado pela preocupação, mas já decidi. Sem dar explicações, sem entrar em detalhes. Simplesmente informou a decisão e ponto. No começo ela ficava ansiosa, achando que estava sendo grossa. Não estava apenas estabelecendo limites saudáveis. Aliás, estabelecer limites é outra área em que a maioria das mulheres precisa aprender a calar a boca. Calma, vou explicar. Quando você coloca um limite, quando você diz não, a tendência natural é ficar se justificando, explicando, quase se desculpando por estar priorizando o seu bem-estar. Não vou poder ir na festa porque estou cansada e preciso descansar, sabe como é? Essa semana foi puxada, meu chefe pegou no meu pé, aí em casa também teve uns problemas e eu não estou me sentindo muito bem, então acho melhor ficar em casa mesmo. Espero que você entenda. Pelo amor de Deus, não vou poder ir, mas obrigada pelo convite. Era só isso. Ponto final. Quando você se justifica demais, você dá margem para contra-argumentação. A pessoa vai pegar cada justificativa sua e tentar desmontar. Ah, mas você pode descansar lá, vai ser tranquilo. Ah, mas vai te fazer bem sair um pouco. Não tem contra-argumento quando você simplesmente coloca seu limite com firmeza e gentileza, sem dar explicações intermináveis. Olha uma verdade que dói, mas precisa ser dita. Quando você fala demais, você se torna previsível. E gente previsível é facilmente manipulada, porque as pessoas já sabem exatamente quais botões apertar para te fazer reagir, o que dizer para você se justificar, como te fazer sentir culpada. Você vira um livro aberto, mas não daqueles livros interessantes que todo mundo quer ler, vira aqueles livros que a gente já sabe o final nas primeiras páginas e perde completamente a graça. Mistério, minha querida, é atraente. Não estou dizendo para você virar uma esfinge enigmática que ninguém decifra, mas guardar certas coisas só para você. Ter uma vida interna rica, que não precisa ser exposta o tempo todo, isso te torna infinitamente mais interessante. Tem uma diferença gigante entre ser reservada e ser falsa. Ser reservada é escolher com quem, quando e quanto você compartilha de si. Ser falsa é fingir ser o que não é. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser absolutamente autêntica e ainda assim seletiva com suas palavras. A autenticidade não é ausência de filtro, é presença de autoconsciência. É saber quem você é com tanta clareza que não precisa ficar provando nada para ninguém através de palavras. Deixa eu te dar uns exemplos práticos de situações em que calar a boca é a melhor estratégia. Primeiro, quando alguém te provoca tentando te tirar do sério. Conhece essas pessoas que adoram cutucar, fazer comentários maldosos disfarçados de brincadeira? Nossa, você engordou um pouquinho, né? Mas fica bem você, viu? Sua vontade é responder na mesma moeda, eu sei. Mas sabe o que desestabiliza completamente esse tipo de gente? Silêncio. Ou uma resposta monossilábica. E segue o jogo. A pessoa esperava uma reação, uma defesa, uma briga. Quando você não dá isso, ela fica desarmada. Porque provocação só funciona se tiver plateia reagindo. Segundo exemplo, quando você está com raiva. Olha, se tem uma hora sagrada para você calar a boca é quando está com raiva. Sério. Raiva é aquela emoção que te faz falar as piores coisas possíveis, aquelas que você jamais consegue desfazer. Você é um fracassado. Eu te odeio. Você nunca presta para nada. Essas frases ditas no momento de raiva podem destruir um relacionamento de décadas. Porque mesmo depois que a raiva passa, mesmo depois que você se desculpa, aquelas palavras ficam ecoando na cabeça da outra pessoa. Então aqui vai uma regra de ouro que ensino para todas as minhas pacientes. Quando estiver com raiva, não fale. Escreva se precisar. Pode escrever a carta mais raivosa do mundo, xingando, gritando no papel. Mas não envie. Espera 24 horas.
No dia seguinte, você relê e garanto que vai pensar: ainda bem que não mandei isso. Terceiro, quando você não sabe do que está falando. Parece óbvio, mas você não imagina quantas pessoas têm opinião formada sobre assuntos que não entendem bulhufas. Economia, política, medicina, relacionamentos alheios. Todo mundo vira especialista de Facebook. E aí sai falando, compartilhando, afirmando categoricamente coisas que são, na melhor das hipóteses, meias-verdades. Tem um provérbio que eu adoro: é melhor ficar calado e deixar que pensem que você é tolo do que abrir a boca e acabar com qualquer dúvida. É duro, mas é real. Se você não tem conhecimento profundo sobre algo, ou você estuda antes de opinar, ou você simplesmente fica quieta. Não tem problema nenhum em dizer: não sei muito sobre isso. Na verdade, essa é uma das frases mais inteligentes que existem. Quarto, quando não te perguntaram nada. Sério, esse aqui é crítico. Tem gente que não aguenta ver uma conversa acontecendo sem enfiar o bedelho. Duas pessoas estão conversando sobre um assunto e lá vem ela. Você sabe o que eu acho? Não, ninguém sabe e ninguém perguntou. Se quisessem saber, teriam perguntado. E olha que isso é diferente de participar organicamente de uma conversa em grupo. Estou falando daquelas intervenções não solicitadas em que você simplesmente se intromete porque não aguenta ficar de fora. É ansiedade, é necessidade de validação, é medo de ser relevante. Mas o resultado é que você fica parecendo inconveniente. Quinto, quando estão te contando algo importante. Esse é sutil, mas fundamental. A pessoa está se abrindo com você, contando algo delicado e você não aguenta esperar ela terminar. Já vai interrompendo. Ai, sei como é. Comigo aconteceu isso também. Deixa eu te contar. E pronto, você roubou a cena, transformou o momento dela em seu. Ouvir de verdade significa ficar calada enquanto o outro fala. Significa não ficar só esperando sua vez de falar. Significa absorver o que está sendo dito, processar, sentir empatia. E só depois, se for apropriado, você compartilha algo, mas você não sequestra a conversa. É impressionante como as pessoas não sabem mais ouvir. Estão sempre no modo transmissão, nunca no modo recepção. Tem um estudo fascinante sobre comunicação que mostra que apenas 7% da comunicação é verbal, 7%. O resto é tom de voz, linguagem corporal, expressões faciais, ou seja, não é tanto sobre o que você fala, mas sobre como você fala e o que você não fala. O silêncio estratégico comunica muito mais do que 1000 palavras desesperadas. Quando você domina a arte de calar a boca no momento certo, você ganha um poder enorme. Porque as pessoas começam a prestar mais atenção quando você fala. Suas palavras ganham peso, deixam de ser ruído de fundo e se tornam mensagens importantes. Pensa comigo. Se você fala o tempo todo sobre tudo e sobre nada, quando você realmente tiver algo crucial a dizer, ninguém vai dar bola. É aquela história do menino que gritava lobo. Já aquela pessoa que geralmente é mais observadora, mais ponderada, quando ela abre a boca, todo mundo para escutar. Porque sabem que se ela está falando, deve ser importante. Qual das duas você quer ser? A tagarela que ninguém leva a sério ou a mulher sábia cujas palavras têm impacto real? Agora vamos falar de um assunto que muitas mulheres na nossa faixa etária enfrentam. A síndrome do eu preciso explicar minha vida toda porque as pessoas vão me julgar se eu não fizer isso. Depois dos 40, 50 anos, começam as cobranças sociais mais pesadas. Não casou? Tem que explicar por quê. Casou e não teve filho? Explicação. Teve filho e voltou a trabalhar? Explicação. Não voltou a trabalhar? Mais explicação ainda. Separou? Puta merda. Aí que você vai ter que escrever uma tese de doutorado justificando. É exaustivo. E sabe qual o problema? Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nunca. Então, por que desperdiçar sua energia tentando? Conheci a Sandra, 51 anos, recém-separada depois de 25 anos de casamento. Ela chegou no consultório angustiada porque todo mundo estava perguntando o motivo da separação e ela se sentiu obrigada a explicar. Para a família, para os amigos, para os vizinhos, para o porteiro do prédio.
Ela estava esgotada de ficar recontando a mesma história, justificando, se defendendo de julgamentos que sequer tinham sido feitos explicitamente. Ensinei para ela uma técnica simples, resposta padrão. Foi uma decisão amadurecida e estou em paz com ela. Obrigada pela preocupação. Repetir isso como um mantra toda vez que alguém perguntasse, sem entrar em detalhes, sem dar munição para ninguém. No começo, ela achou difícil, tinha a sensação de estar sendo grossa, fechada. Mas depois de algumas semanas praticando, ela percebeu algo libertador. As pessoas paravam de perguntar. Porque quando você não alimenta a curiosidade alheia com informações, as pessoas perdem o interesse e aquelas que realmente se importam com você, aquelas de verdade, não ficam cutucando, elas respeitam seu espaço, sua privacidade. Sandra me disse numa sessão: Doutora, eu me sinto leve pela primeira vez em meses, não ter que ficar me explicando o tempo todo é maravilhoso. Pois é, minha filha, é maravilhoso mesmo. E você merece essa leveza. Outro ponto importante: calar a boca nas redes sociais. Ai, meu Deus, isso aqui dá um vídeo inteiro à parte, mas vou abordar rapidamente. As redes sociais criaram essa ilusão de que todo mundo precisa saber de tudo sobre você o tempo todo. Acordou? Post. Almoçou? Post. Pensou em alguma coisa? Post. Brigou com alguém? Post direto. Fez as pazes? Post. Emocionado. É um reality show permanente da sua vida. E sabe qual o problema disso? Você está entregando sua vida inteira para pessoas que, na maioria das vezes, estão mais interessadas em encontrar defeitos do que em celebrar suas conquistas. Tenho pacientes que passam por crises sérias nos relacionamentos e ficam postando frases de autoajuda, indiretas para o parceiro, fotos antigas, com legendas dramáticas e acham que isso resolve alguma coisa. Não resolve nada. Só te expõe. Só dá entretenimento gratuito para quem está de fora vendo o circo pegar fogo. Quer resolver seus problemas de verdade? Fecha o Instagram e vai conversar olho no olho com quem precisa. Vai para terapia, vai escrever num diário, mas para de transformar sua dor em conteúdo público. E nem vou entrar no mérito dos relacionamentos que acabam porque um dos dois não consegue parar de postar cada mínimo detalhe da vida do casal. O parceiro se sente exposto, invadido. E com razão, relacionamento tem que ter intimidade. E intimidade, por definição, é aquilo que é só de vocês dois. Quando você posta tudo, você quebra essa intimidade. O relacionamento deixa de ser de vocês e vira performance para a plateia. E nenhum relacionamento sobrevive saudável sendo vivido para terceiros. Aqui vai um exercício que eu propunha para várias pacientes e vou propor para você também. Passa uma semana inteira sem postar absolutamente nada nas redes sociais. Nem foto, nem frase, nem comentário. Só observa, você vai ter uma abstinência no começo, pode acreditar, porque postar virou vício, é dopamina instantânea, toda vez que você recebe uma curtida, um comentário. Mas depois de alguns dias algo interessante acontece. Você começa a viver as coisas mais intensamente. Porque não está preocupado em registrar tudo, em criar a legenda perfeita, em checar se o ângulo ficou bom. Você simplesmente vive. E é libertador, voltando para a vida offline, que é onde as coisas realmente acontecem. Outra situação em que calar a boca é crucial. Quando você quer manipular ou controlar alguém. Calma, deixa eu explicar antes de você achar que endoidei. Tem diferença entre influenciar positivamente e manipular. Influência positiva é quando você inspira alguém através do seu exemplo, das suas ações. Manipulação é quando você fica tentando convencer, argumentar, pressionar a pessoa a fazer o que você quer que ela faça. E olha, quanto mais você fala, mais você parece desesperada. E desespero nunca convenceu ninguém de nada. Exemplo prático. Seu filho adulto está num relacionamento que você acha péssimo. Você vê de longe que ele está se prejudicando, mas ele está naquela fase da paixão cega. Qual sua estratégia? A maioria das mães sai apontando todos os defeitos do parceiro do filho, listando razões pelas quais aquilo não vai dar certo, praticamente implorando para ele terminar. Resultado: o filho se afasta de você e se apega ainda mais ao relacionamento problemático, porque você virou a chata, a intrometida, a que não entende nada. Agora, se você simplesmente se mantém disponível, acolhedora,
sem ficar martelando o assunto. Quando a decepção inevitável vier, ele vai buscar você, porque você não disse eu avisei, você simplesmente estava lá. É contraintuitivo, eu sei, parece que se você não falar, não está ajudando. Mas muitas vezes o mais amoroso que você pode fazer por alguém é calar a boca e deixar a vida ensinar. As pessoas precisam cometer seus próprios erros, tirar suas próprias conclusões. Você pode plantar sementes de reflexão com perguntas inteligentes. Como você se sente quando isso acontece? Mas não com sermões e conselhos não solicitados. Perguntas provocam pensamento, sermões provocam resistência. Inclusive, vamos falar sobre aconselhar. Dar conselhos é um terreno perigoso. A maioria das pessoas que pede conselho não quer realmente conselho, quer validação para uma decisão que já tomou. Então, quando você começa a dar uma opinião diferente do que ela esperava ouvir, você vira a inimiga. E se por acaso ela segue seu conselho e dá errado, você vai ser a culpada. Eu só fiz isso porque você mandou. Não, querida, você fez isso porque quis. Mas é mais fácil jogar a responsabilidade em cima de quem deu o palpite. Por isso, hoje em dia, né, quando alguém me pede conselho fora do consultório, eu tenho uma resposta padrão. Olha, eu não conheço todos os detalhes da situação como você conhece. Então, não me sinto confortável dando um conselho, mas posso te fazer umas perguntas para você mesma chegar na resposta. E faço perguntas abertas. O que você acha que aconteceria se fizesse isso? Como você se sentiria com cada uma dessas opções? O que seu instinto está te dizendo? Devolvo a responsabilidade para a pessoa. E, curiosamente, na maioria das vezes ela já sai falando a resposta. Já sabia o tempo todo, só queria permissão para fazer o que já tinha decidido. Tem uma frase do Jung que eu amo e que resume bem isso. Conselhos são dádivas perigosas. De fato são. Então, a próxima vez que alguém vier te pedir conselho, respira fundo e pensa se não seria melhor fazer perguntas ao invés de despejar opiniões. Você vai ver que é muito mais produtivo. E você não fica com o peso de ter direcionado a vida de outra pessoa. Agora, um assunto delicado, mas necessário: calar a boca nas discussões. Casais que brigam muito geralmente têm um problema básico. Nenhum dos dois sabe quando parar de falar. A discussão começa por uma bobagem, vai escalando, escalando, e quando você vê, estão trazendo à tona assuntos de 3 anos atrás que não tem nada a ver com a briga atual. Ah, é? Pois você sempre faz isso. Lembra daquela vez, em 2021, quando? Pronto, a discussão virou guerra. E numa guerra não existem vencedores, só perdedores. A técnica que ensino para casais é a seguinte: quando a discussão começar a esquentar demais, quando vocês perceberem que estão falando no impulso e não ouvindo mais nada, uma das partes tem que ter coragem de dizer: vamos pausar essa conversa, estou muito emocionado agora e não quero falar coisas que vou me arrepender. Vamos voltar esse assunto daqui a 2 horas quando estivermos mais calmos. E você realmente para. Sai do ambiente, respira, processa. Depois vocês voltam e conversam de verdade, não gritam. Mas isso exige algo raro, humildade. Porque a pessoa que propõe a pausa geralmente parece que está fugindo da briga. E ninguém quer parecer covarde, né? Então segue gritando, falando, ferindo, só para não dar o braço a torcer. Orgulho idiota. Você prefere ter razão ou ter paz? Você prefere ganhar a discussão ou preservar o relacionamento? Porque às vezes você não consegue os dois. Aliás, existe uma diferença gigantesca entre ter razão e precisar provar que tem razão. Você pode estar absolutamente certa sobre alguma coisa e ainda assim escolher não esfregar isso na cara da outra pessoa. Maturidade emocional é isso. É saber que não precisa vencer cada batalha. Algumas batalhas você simplesmente deixa passar porque o custo emocional de insistir é maior do que o benefício de estar certa. Vou te contar sobre a Patrícia, que chegou no meu consultório depois de ter se divorciado pela 2ª vez. Ela era uma pessoa extremamente inteligente, articulada, sempre tinha argumentos prontos para tudo. E nos 2 casamentos, essa foi a causa da ruína, ela não conseguia deixar passar nada. Qualquer comentário do marido, ela tinha que rebater, corrigir, mostrar que ele estava errado. Não foi assim que aconteceu. Você está confundindo os fatos. Tecnicamente, a minha versão está mais precisa. E olha, ela geralmente estava certa mesmo. Mas sabe qual era o problema? Ela transformou os relacionamentos em debates intelectuais. E ninguém quer viver num tribunal permanente onde cada frase que sai da sua boca pode ser contestada e corrigida.
Trabalhamos muito isso na terapia. Nem tudo precisa ser corrigido, nem todo erro factual precisa ser apontado. Às vezes a pessoa fala algo meio impreciso e você simplesmente deixa passar porque não faz diferença nenhuma para a vida de ninguém. Seu marido diz que foram jantar na terça-feira, mas você lembra que foi na quarta? Que diferença isso faz? Deixa para lá. Não vale a pena interromper a história dele para corrigir um detalhe irrelevante. Escolha suas batalhas, guarde sua energia para questões que realmente importam. Outro ponto, calar a boca quando está com inveja. Esse aqui é punk, porque a primeira reação quando vemos alguém conquistando algo que também queríamos é diminuir aquilo. Ah, mas ela só conseguiu porque conhecia alguém. Isso não é tão difícil assim. Deve ter sido sorte. Você já fez isso, eu também já fiz, não vou mentir. É humano, mas é medíocre. E se tem uma coisa que aprendi ao longo da vida é que mediocridade não te leva para lugar nenhum. Quando você sentir inveja, e vai sentir, porque somos humanos, a melhor coisa que você pode fazer é calar a boca. Não precisa ficar elogiando efusivamente se não está sentindo isso genuinamente. Mas também não precisa ficar minimizando a conquista da outra pessoa. Silêncio. Processa internamente o que aquela inveja está te dizendo. Geralmente ela aponta para algo que você deseja para si mesma, mas não está indo atrás. Então usa aquela energia da inveja não para atacar a outra pessoa, mas para te mover em direção aos teus próprios objetivos. Tem uma paciente minha, Roberta, 57 anos, que tinha uma amiga de infância, elas cresceram juntas, sempre foram próximas, até que a amiga engatou um relacionamento maravilhoso, casou, viajou o mundo. E Roberta, que estava sozinha há anos, começou a sentir uma inveja corrosiva. Ela não conseguia se alegrar genuinamente pelas conquistas da amiga e, ao invés de processar isso internamente, ela começou a fazer comentários maldosos disfarçados de brincadeira. Nossa, você só posta foto de viagem. Deve ser difícil ser tão perfeita. Tomara que dure, né? Porque relacionamento é complicado. A amiga, que não era boba, começou a se afastar. E Roberta ficou se lamentando que havia perdido uma amizade importante. Quando ela me contou isso, fui direta. Roberta, você sabotou essa amizade porque não suportava o sucesso dela. E sabe por que não suportava? Porque te mostrava que você não estava investindo na sua própria vida amorosa. Ao invés de usar a história dela como inspiração, você usou como desculpa para se vitimizar. Doeu nela ouvir isso? Doeu, mas era verdade. E verdade às vezes dói. Trabalhamos durante meses para ela desenvolver a capacidade de se alegrar genuinamente pelas conquistas alheias. Não é fácil. Exige um trabalho interno profundo de autoestima e gratidão. Mas é essencial para relacionamentos saudáveis. Falando em relacionamentos, vamos abordar algo que eu vejo direto: mulheres que sabotam os próprios relacionamentos porque não sabem calar a boca sobre o passado. Toda vez que tem uma briga, lá vem ela trazendo coisas antigas. Lembra daquela vez que você fez isso? Você sempre foi assim. Nunca muda. Quando você faz isso, você está literalmente cavando a cova do relacionamento. Porque você não está dando chance para a pessoa mudar, crescer, evoluir. Você a congela numa versão antiga dela mesma. E olha, eu sei que é difícil esquecer certas coisas. Tem feridas que deixam cicatrizes profundas. Não estou dizendo para você fingir que nada aconteceu. Mas existe diferença entre lembrar e ficar ruminando, entre processar na terapia e ficar jogando na cara do outro. Se você escolheu perdoar e continuar, então perdoa de verdade. Não perdoa da boca para fora e fica guardando munição para usar na próxima briga. Isso não é perdão, é estratégia de guerra. Tive um casal em terapia, vou chamar de Carlos e Márcia. Carlos tinha traído Márcia anos atrás. Ela descobriu, foi devastador, ele se arrependeu genuinamente, eles fizeram terapia, trabalharam aquilo, decidiram continuar juntos. Mas Márcia, mesmo tendo dito que perdoava, trazia a traição à tona toda vez que estava numa discussão sobre qualquer assunto, discutindo sobre dinheiro. Ah, e eu é que vou confiar na sua palavra depois que você me traiu? Discutindo sobre filhos? Você não é exemplo de caráter nenhum depois do que fez. Até numa discussão sobre onde almoçar, ela conseguia enfiar o assunto. Tive que ser dura com ela.
Chamei ela para uma sessão individual e falei: Márcia, você não perdoou. Tudo bem não ter perdoado, é um direito seu. Mas então separe, porque ficar num relacionamento e transformar a vida do outro num inferno perpétuo não é saudável para nenhum de vocês. Você se tornou a torturadora dele e transformou seu relacionamento numa prisão. Foi chocante para ela ouvir isso, mas era necessário. Ela chorou muito naquela sessão. E depois de algumas semanas de reflexão, ela finalmente fez uma escolha real, ou perdoava de verdade e nunca mais usava aquilo como arma, ou separava. Ela escolheu perdoar e parou de falar sobre aquilo. O relacionamento deles melhorou exponencialmente. Então, minha querida, se você tem esqueletos no armário do seu relacionamento que você fica tirando para passear toda hora, toma uma decisão de uma vez. Ou trabalha aquilo, processa, perdoa e fecha a gaveta, ou termina. Não dá para ficar nesse limbo de estou com você, mas vou te lembrar do seu erro para o resto da vida. Isso é crueldade, para ele e para você mesma. Agora, outro cenário importante: calar a boca diante de críticas. Quando alguém te critica, especialmente se for uma crítica injusta ou feita de má fé, seu primeiro impulso é se defender. Querer explicar a sua versão, mostrar que a pessoa está errada, justificar suas ações. Resiste a esse impulso. Na maioria das vezes, a melhor resposta para uma crítica é silêncio ou uma frase curta e neutra. Entendo seu ponto de vista. E acabou. Não se justifica, não se defende, não entra no jogo. Porque quando você se defende demais, você passa a impressão de que a crítica te abalou, de que você precisa provar algo. E pessoas que criticam por maldade adoram ver que acertaram no seu ponto fraco. Elas vão insistir, cutucar mais, porque viram que funciona. Agora, quando você simplesmente não reage, quando mantém sua compostura e segue em frente, você desestabiliza completamente o crítico. Ele esperava uma briga, um drama, e você não deu. Você saiu como uma pessoa madura da história. Obviamente, estou falando de críticas destrutivas. Se for uma crítica construtiva, vinda de alguém que genuinamente quer te ajudar, aí sim você ouve, reflete, agradece e considera. Mas aquelas críticas gratuitas, invejosas, que só querem te diminuir, silêncio é ouro. Tem uma paciente que é empresária, vou chamar lá de Fernanda. Ela tinha uma sócia que vivia criticando tudo que ela fazia. Essa ideia não vai funcionar. Você está sendo ingênua. Isso é amadorismo. Fernanda chegava em casa exausta de tanto se defender, de tanto tentar provar seu valor, até que em uma das sessões eu perguntei: Fernanda, por que você está tentando convencer alguém que já decidiu não acreditar em você? Ela ficou me encarando em silêncio. Você está desperdiçando energia tentando ganhar a aprovação de quem não quer te dar. Para, faça seu trabalho, apresente resultados e deixe a sócia falar sozinha. Ela implementou isso e foi libertador. Nas reuniões, quando a sócia criticava, Fernanda simplesmente dizia: ok, anotado, e seguia em frente, sem discussão, sem tentativa de convencer. Depois de alguns meses, sabe o que aconteceu? A sócia perdeu completamente o interesse em criticar, porque não estava gerando reação nenhuma. E o trabalho de Fernanda começou a falar por si só. Ela provou sua competência através de resultados, não de palavras. Aliás, isso me lembra de outro ponto crucial. Sua reputação não é construída pelo que você fala sobre si mesma. É construída pelo que você faz e pelo que os outros falam de você quando você não está presente. Então, para de ficar se autopromovendo o tempo todo, listando suas qualidades, lembrando todo mundo do quanto você é incrível. Isso é desesperado e contraproducente. Pessoas realmente confiantes fazem e deixam que os resultados falem por elas. O trabalho fala, a atitude fala, a consistência fala, você fica quieta e deixa que sua vida fale por você. Vamos tocar num assunto sensível, calar a boca sobre as dificuldades alheias. Você fica sabendo que alguém está passando por um momento difícil, problemas financeiros, doença, crise no casamento. Qual sua reação? Se for uma pessoa próxima e você pode ajudar, ótimo. Mas se for um conhecido distante e você sai comentando sobre os problemas da pessoa com outros, você não está sendo solidária, está sendo fofoqueira. Tem uma diferença abissal entre
se importar genuinamente e usar o sofrimento alheio como entretenimento. E olha, isso acontece muito, especialmente em círculos sociais onde não tem muito o que fazer. As pessoas se juntam e o assunto é sempre: você soube o que aconteceu com fulana? E aí começam a dissecar a vida da pessoa, especular, dar palpite. Enquanto isso, a fulana tá ali na dela tentando resolver seus problemas e não faz ideia que virou tema de fofoca coletiva. É desrespeitoso, é invasivo e é karma, minha filha. Porque um dia pode ser você no centro dessa roda de fofoca. Aprendi uma coisa importante ao longo dos anos. Se você não pode ajudar, não atrapalha. E falar sobre os problemas dos outros, mesmo que você ache que está só comentando, é atrapalhar. Porque essas conversas geram energia negativa, julgamentos e eventualmente chegam na pessoa. Sempre chegam. Então, se você realmente se importa com alguém que está numa situação difícil, ou você oferece ajuda concreta, ou você simplesmente manda uma energia positiva silenciosa e segue sua vida, mas não transforma a dor alheia em pauta de conversa. Tem também a questão de calar a boca sobre seus planos futuros. Já falei rapidinho sobre isso antes, mas vou aprofundar. Sabe aquela empolgação de quando você tem uma ideia nova, um projeto, um sonho? Você quer sair contando para todo mundo? É tentador, eu sei, mas resiste, porque uma de duas coisas vai acontecer. Ou as pessoas vão jogar água fria nos seus planos. Ah, mas isso é muito difícil, você tem certeza? Ou você vai gastar toda a sua energia falando sobre fazer ao invés de simplesmente fazer? Existe um fenômeno psicológico bem documentado chamado de substituição simbólica. Quando você anuncia seus objetivos, seu cérebro recebe uma gratificação social imediata, as pessoas te elogiam, te incentivam, você se sente bem. E o cérebro interpreta aquela gratificação como se você já tivesse dado passos significativos em direção ao objetivo. Resultado? Sua motivação real para executar diminui. Por isso, tantas pessoas vivem anunciando mudanças que nunca concretizam. Elas já receberam a recompensa emocional só de anunciar. Então aqui vai uma estratégia diferente. Tenha seus planos, seus objetivos, seus sonhos, trabalha neles em silêncio. E quando já estiverem minimamente encaminhados, aí sim você pode compartilhar se quiser, mas não antes, porque antes você está vulnerável demais. Está com bebê ainda no útero. Não fica anunciando gravidez no primeiro mês. Espera o tempo adequado. Com projetos é a mesma coisa. Tive uma paciente, a Cecília, que era sonhadora crônica. Todo mês tinha um plano novo, ia abrir um negócio, ia fazer uma pós-graduação, ia se mudar para outra cidade, e todo mês ela reunia as amigas e contava empolgada sobre o novo plano. As amigas já de saco cheio porque sabiam que não ia dar em nada, passaram a nem mais reagir. Só davam aquele sorriso amarelo de tá bom, Cecília, a gente acredita. A autoestima dela foi pro ralo porque ela mesma se via como essa pessoa que só fala e não faz. Propus um desafio, escolhe um objetivo, não conta para ninguém, trabalha nele durante 3 meses em completo silêncio, depois volta aqui e me conta como foi. Ela topou. Escolheu fazer um curso de fotografia, algo que sempre quis, mas nunca teve coragem. Não falou para ninguém. Se inscreveu, pagou, foi nas aulas, praticou. 3 meses depois, ela voltou no consultório radiante. Tinha concluído o curso, já estava fazendo uns trabalhos freelance pequenos. E o melhor, ninguém tinha tido a oportunidade de desacreditar dela antes dela provar para si mesma que era capaz. Foi poderoso. E aí, depois de ter a prova concreta de que conseguia, ela compartilhou com as amigas. A reação foi completamente diferente, porque não era mais promessa, era fato. Outra situação que calar a boca é essencial quando você está negociando qualquer coisa. Salário, preço de um carro, termos de um contrato. A pessoa que fala menos geralmente sai ganhando, porque negociação é um jogo de paciência. Você faz sua proposta e fica quieta, deixa o silêncio incomodar. A outra parte, não aguentando o silêncio, começa a falar, a se explicar, a fazer concessões que nem foram pedidas. É incrível como isso funciona. Mas a maioria das pessoas tem pavor de silêncio em negociações. Fazem uma proposta e já saem se justificando.
Olha, eu sei que é um valor alto, mas é que o mercado está assim assado e eu preciso porque tal coisa. Pronto, você já enfraqueceu sua posição. Faz sua proposta com confiança e para. Deixa a bola no campo do outro, ele que se vire para responder. E quando ele responder, você não rebate na hora. Pensa, faz umas perguntas, mas não fica ansiosamente falando sem parar. Silêncio é poder em negociação. Vou te dar um exemplo real que aconteceu comigo. Fui negociar o contrato de um livro anos atrás. A editora fez uma proposta inicial. Eu simplesmente fiquei olhando para a proposta em silêncio durante uns 30 segundos. Nada mais. Só silêncio. O editor, visivelmente incomodado, começou. Mas claro, isso é negociável. A gente pode ajustar, talvez consigamos melhorar em alguns pontos. Ele melhorou a proposta sem eu ter dito uma palavra sequer, apenas porque o silêncio dele o pressionou a preencher o espaço. Use isso a seu favor. Agora, uma verdade que pode te incomodar. Você fala demais sobre você mesma, porque lá no fundo você está tentando provar seu valor. Está tentando convencer os outros e a si mesma de que você é interessante, relevante e valiosa. Mas aqui está a pegadinha. Quanto mais você tenta provar, menos as pessoas acreditam. Porque confiança real não precisa de propaganda. Ela só é. Pensa nas pessoas que você admira de verdade. Elas ficam o tempo todo falando de si mesmas, das suas conquistas, do quanto são incríveis, ou elas simplesmente são quem são e você naturalmente se sente atraída por aquela presença, é a segunda opção, né? Então, por que você acha que você precisa ser diferente? Por que você acha que precisa ficar se vendendo o tempo todo? Isso é fruto de baixa autoestima disfarçada. A pessoa acha que se não ficar o tempo todo lembrando aos outros do seu valor, vão esquecer que ela existe. Mas o efeito é contrário. Quanto mais você se autopromove, mais irritante você se torna. E as pessoas começam a evitar você. Não porque você não tenha valor, mas porque seu jeito de comunicar esse valor é desesperado e cansativo. Trabalhei isso com a Valéria, uma mulher de 50 e 1 anos que tinha acabado de ser promovida no trabalho. Ela ficava o tempo todo lembrando todo mundo da promoção. Ah, é que como eu sou gerente agora, desde que me promoveram, na minha posição de liderança, os colegas começaram a fazer piada pelas costas dela. Não porque não merecessem a promoção, mas porque ela não parava de falar nisso. Quando ela percebeu, veio chorando no consultório. Por que as pessoas estão sendo mais comigo? Eu trabalhei tanto para chegar aqui. Expliquei. Valéria, ninguém está sendo mal. Eles estão cansados. Você está forçando eles a validarem sua conquista o tempo todo e isso é exaustivo. Você mesma não acredita plenamente que merece estar ali, por isso precisa da validação constante dos outros. Trabalha isso internamente. Quando você realmente acreditar no seu valor, não vai mais precisar anunciar ele. Levou um tempo, mas ela entendeu. Parou de mencionar a promoção. Simplesmente fazia o trabalho dela da melhor forma possível. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a respeitar, lá de verdade, porque viram competência, não propaganda. Vamos falar agora sobre calar a boca quando você não está sendo ouvida. Isso aqui é doloroso, mas necessário. Tem momentos na vida em que você fala e a outra pessoa simplesmente não está ouvindo. Pode ser seu parceiro, pode ser um amigo, pode ser um filho adulto. Você sente que está falando com uma parede. E o que você faz? Fala mais alto, repete de novo, reformula, insiste. Achando que se você encontrar as palavras certas, a pessoa finalmente vai entender. Não vai. Sabe por quê? Porque o problema não é a forma como você está dizendo, o problema é que a pessoa não quer ouvir. Ponto. E você não consegue forçar ninguém a ouvir você. Por mais que você tente. Quando você perceber isso, para, silêncio, se afasta. Deixa que as consequências das atitudes da pessoa ensinem o que suas palavras não conseguiram. Porque alguns aprendizados só vêm pela dor, não pela explicação. É muito difícil aceitar isso, principalmente quando é alguém que você ama. Você quer salvar a pessoa, quer evitar que ela sofra, mas você não pode fazer o trabalho emocional pelos outros. Cada um tem que fazer o seu. E às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é calar a boca e deixar a vida ensinar.
Tenho vários casos assim em consultório, mães de filhos adultos que estão fazendo escolhas destrutivas. As mães falam, alertam, pedem, imploram e os filhos continuam no mesmo caminho autodestrutivo. As mães ficam doentes de tanto se preocupar, de tanto tentar fazer os filhos enxergarem. Mas não funciona, porque filho adulto não é responsabilidade da mãe, é responsabilidade dele mesmo. Então, o trabalho terapêutico que faço com essas mães é ajudá-las a soltar, a aceitar que fizeram o que podiam e agora cada um responde por si. Não é fácil. É uma das coisas mais difíceis do mundo. Calar a boca quando você vê alguém que ama caminhando em direção ao precipício. Mas se você já falou, já alertou, já se posicionou e a pessoa ignorou, não tem mais o que fazer. Insistir é só te desgastar sem mudar nada. Então preserva sua energia, sua saúde mental. Fica disponível para quando a pessoa cair e precisar de ajuda para se levantar, mas para de tentar impedir a queda. Não está nas suas mãos. Outro cenário: calar a boca quando você está errada. Aqui orgulho é esse que não deixa a gente simplesmente admitir, errei, desculpa, porque é tão difícil, porque fomos criadas numa cultura que associa admitir erro com fraqueza. Mas na verdade é exatamente o contrário. Admitir erro é sinal de maturidade, de autoconhecimento. Pessoas fracas não admitem erros porque sua identidade é tão frágil que não aguenta a realidade de ser imperfeita. Pessoas fortes admitem, aprendem e seguem em frente. E sabe o que é pior do que não admitir que você errou? Ficar se justificando. Eu fiz isso, mas foi porque você fez aquilo. Eu sei que errei, mas na minha cabeça na hora eu pensei que, eu errei, desculpa. 3 palavras. É só isso que a pessoa precisa ouvir na maioria das vezes. Não precisa de contexto, não precisa de justificativa. Errou? Assume, pede desculpas e pronto. A conversa acaba ali, mas não, a gente quer contextualizar, explicar todas as razões que nos levaram ao erro, como se isso mudasse o fato de que erramos. E o que era para ser uma simples desculpa vira uma dissertação de mestrado sobre circunstâncias atenuantes. Cansa. As pessoas não querem sua tese, querem sua humildade. Trabalhei isso com a Ana Lúcia, uma paciente que tinha o dom de transformar qualquer pedido de desculpas numa aula sobre por que ela não tinha tanta culpa assim. Desculpa, mas você também poderia ter. Me perdoa, porém você precisa entender que não é desculpa. É ataque disfarçado. E as pessoas percebem. Por isso ninguém aceitava as desculpas dela de verdade, porque não eram genuínas. Ensinei para ela a técnica do pedido de desculpas limpo. Identifica o que você fez, reconhece o impacto que teve na outra pessoa, pede desculpas sem mais ou porém, e pergunta como você pode reparar. Eu fiz X, percebo que isso te machucou, dividido por prejudicou, peço desculpas, como posso consertar? E fica quieta, deixa a pessoa responder. Não fica se defendendo. Foi difícil no início porque ela tinha aquela necessidade de se explicar. Mas depois de praticar algumas vezes, ela viu a diferença. As pessoas começaram a aceitar suas desculpas porque sentiam sinceridade. E os relacionamentos dela melhoraram drasticamente. Vamos agora para um território minado, calar a boca nas redes sociais sobre política. Ai, meu Deus do céu! Isso aqui merecia um capítulo inteiro. A quantidade de relacionamentos que acabaram, famílias que se dividiram, amizades que implodiram por causa de discussão política na internet é absurda. E sabe o que é mais triste? Na maioria das vezes não muda absolutamente nada. Ninguém nunca, em toda a história das redes sociais, mudou de posição política por causa de uma discussão acalorada no Facebook. Então, para que você está desperdiçando sua energia, sua paz, seus relacionamentos para provar que você está certa, para tentar converter o outro lado? Não vai acontecer. As pessoas já têm suas crenças formadas, geralmente baseadas em emoções e valores profundos, não em argumentos racionais. Você pode jogar todos os dados, todas as evidências, todos os estudos do mundo e a pessoa vai continuar acreditando no que acredita, porque crença política raramente é questão de lógica, é questão de identidade. Então, meu conselho, para de entrar nessas discussões. Você tem sua opinião? Ótimo. Vai lá e vota de acordo com ela. Participa de ações concretas se quiser fazer diferença,
Mas para de ficar brigando na internet com gente que você nem conhece. Não vale a pena. Seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado tentando convencer alguém que já está convencido do contrário. E se é alguém próximo da família, da sua mesa de jantar, ainda menos vale a pena brigar. Ai, mas eu não posso ficar calada diante de. Pode sim, pode e deve. Porque preservar o relacionamento com sua mãe, seu irmão, sua tia é mais importante do que ganhar uma discussão política. Vocês vão discordar. Tudo bem. Não precisa entrar em confronto toda vez que alguém solta uma opinião política diferente da sua. Aprende a dar aquele sorriso diplomático, muda de assunto e segue a vida. Interessante esse seu ponto de vista. Alguém quer mais sobremesa? Pronto. Você não concordou, não discordou, não entrou na briga, apenas desviou. E todo mundo pode continuar se falando no Natal. Tenho pacientes que passaram anos sem falar com irmãos por causa de política. Anos. E no final das contas, quando a gente aprofunda na terapia, não era nem sobre política de verdade, era sobre questões familiares antigas, ressentimentos acumulados, e a política foi só a desculpa para finalmente romper. Triste demais, porque dá para discordar politicamente de alguém e ainda assim amar lá. Dá para ter valores diferentes e ainda manter um vínculo. Mas para isso você precisa saber calar a boca nos momentos certos. Agora vamos falar sobre calar a boca sobre suas boas ações. Se você faz algo bom, ajuda alguém, doa dinheiro, faz trabalho voluntário e sente necessidade de sair contando para todo mundo, você precisa se perguntar: estou fazendo isso pelo outro ou por mim? Porque bondade genuína não precisa de plateia. Você ajuda e fica quieta. A gratificação vem do ato em si, não do reconhecimento público. Mas a gente vive numa era de olha como eu sou do bem. As pessoas filmam quando dão comida para um morador de rua, postam quando doam para alguma causa, anunciam cada ação solidária. E olha, não vou ser hipócrita, visibilidade para causas importantes é necessária, pode inspirar outros a ajudarem também. Mas existe uma linha tênue entre trazer visibilidade para a causa e apenas inflar o próprio ego. Quando você posta sobre suas ações de caridade, você está genuinamente tentando inspirar outros ou está buscando validação. Olha como eu sou boa, como eu me importo. Só você pode responder honestamente isso. Mas eu te desafio. Na próxima vez que você fizer algo bom, não conta para ninguém. Zero. Faz e guarda para você, vê como você se sente. Se você se sentir completamente satisfeita mesmo, sem o reconhecimento, ótimo, sua bondade é genuína. Mas se você sentir aquela coceirinha demais, ninguém vai saber que eu fiz isso, então você precisa repensar suas motivações. Tem um ditado que diz que a mão direita não precisa saber o que a esquerda está fazendo. Sabedoria pura. As melhores ações são aquelas feitas em silêncio. Porque aí você sabe que é verdade, não performance. Vou te contar sobre a Glória, que era voluntária numa ONG. Ela fazia um trabalho maravilhoso, realmente ajudava muita gente, mas não conseguia fazer nada sem postar nas redes sociais. Cada ação, cada visita, cada doação tinha foto, texto emocionado, hashtags. As outras voluntárias começaram a se incomodar porque parecia que ela estava mais interessada na imagem de boa moça do que no trabalho em si. E numa reunião, uma das coordenadoras comentou: quem faz por amor não precisa de holofote. Glória ficou ofendida inicialmente, mas depois aquilo cutucou ela. Ela veio para terapia comigo justamente por causa desse comentário. E aí foi um trabalho profundo de investigar de onde vinha essa necessidade de reconhecimento. Descobrimos que lá atrás, na infância, ela nunca se sentiu vista pelos pais. Então, passou a vida tentando provar seu valor através de ações que gerassem reconhecimento. Não é que a bondade dela fosse falsa, mas estava contaminada por essa necessidade neurótica de ser vista. Trabalhamos isso durante meses e ela começou a fazer o trabalho voluntário sem postar. No começo foi difícil, tinha aquela ansiedade, mas com o tempo ela descobriu uma satisfação muito mais profunda e genuína, porque não dependia mais da validação externa. O trabalho em si era a recompensa. Outro assunto crucial: calar a boca sobre seus sonhos frustrados e jogar isso em cima dos filhos. Isso é algo que vejo muito em consultório e me parte o coração.
mulheres da nossa geração que não puderam fazer certas coisas, estudar, ter carreira, viajar por conta das circunstâncias da época, e aí projetam essas expectativas nos filhos. Eu não pude, então você tem que. E ficam pressionando, cobrando, vivendo através dos filhos. Seus filhos não têm obrigação nenhuma de realizar os sonhos que você não realizou. Eles têm os sonhos deles. E quando você fica colocando suas expectativas em cima deles, você está roubando deles a chance de descobrirem quem realmente são. Pior ainda, você está criando uma dívida emocional impagável. Porque por mais que eles conquistem, nunca vai ser o suficiente para preencher seu vazio. Se você tem sonhos não realizados, ainda dá tempo. Você não morreu. 40, 50, 60 anos não é fim de nada. É recomeço se você quiser que seja. Então, ao invés de ficar cobrando dos filhos, vai atrás do que você quer para você mesma. Quer estudar? Estuda. Quer mudar de carreira? Muda. Quer viajar? Viaja. Seja o exemplo, não a cobrança. E cala a boca sobre esses sacrifícios que você fez pelos filhos. Eu larguei tudo por você. Eu abri mão da minha vida para te criar. Isso é manipulação emocional disfarçada de amor. Porque ninguém mandou você fazer isso. Foram escolhas suas. E escolhas, por definição, são voluntárias. Se você escolheu ter filhos, você escolheu as consequências que vêm com isso. Não transforma isso em moeda de troca emocional. Sei que é duro ouvir, mas é verdade. Seus filhos não te devem nada pelo fato de você ter optado por tê-los e criá-los. Isso era sua responsabilidade enquanto mãe. Ponto. Eles te devem respeito? Sim. Te devem a vida inteira? Não. Então para de usar isso como argumento. Depois de tudo que eu fiz por você, não. Você fez porque quis ou porque achou que devia, mas foi sua escolha, não deles. Vamos falar agora sobre calar a boca no trabalho. Ambiente profissional é campo minado. Você precisa saber dosar muito bem quando falar e quando ficar quieta. Pega reunião, por exemplo. Tem gente que não aguenta ficar sem dar opinião sobre cada ponto discutido. Mesmo quando não é sua área, mesmo quando não vai agregar nada, lá vai ela. Eu acho que. E o que acontece? As reuniões ficam intermináveis, as pessoas começam a evitar convidar essa pessoa para reuniões porque sabem que ela vai enrolar. E ela perde credibilidade quando falar em reunião. Quando você realmente tem algo relevante a acrescentar, algo que as outras pessoas não pensaram, uma perspectiva única, uma solução concreta. Aí sim, você levanta a mão e contribui. E sua contribuição tem peso porque você não é aquela que vive falando. O resto do tempo você fica ouvindo, processando, aprendendo. Tem uma coisa interessante sobre ambiente de trabalho. Pessoas que falam menos e entregam mais são promovidas mais rápido do que as que falam muito e entregam pouco. Parece óbvio, mas você não imagina quantas profissionais acham que precisam ficar se vendendo o tempo todo, falando de cada pequena coisa que fazem. Isso passa uma imagem de insegurança. Confiança é fazer bem feito e deixar o trabalho falar por si. Tive uma paciente executiva de alto escalão que foi passada para trás numa promoção. Ela veio revoltada. Doutor, eu faço tanto por aquela empresa, estou sempre presente, sempre dando ideias, sempre participando de tudo. Pedi para ela detalhar como era essa participação. Ficou claro. Ela falava demais, prometia demais, mas entregava nem sempre. Enquanto isso, a pessoa que foi promovida era mais discreta, mas tinha um histórico sólido de resultados. Não ficava anunciando o que ia fazer, simplesmente fazia. Isso foi uma lição dura para ela. Tivemos que trabalhar essa necessidade de ser vista o tempo todo, de ter sua contribuição reconhecida a cada segundo. Ela aprendeu a fazer mais, falar menos. E, curiosamente, no ano seguinte, ela conseguiu a promoção, porque os superiores começaram a prestar atenção no trabalho dela, não na propaganda que ela fazia dele. Outra coisa sobre trabalho: fofoca de corredor. Meu Deus, como isso é tóxico. Você participa de uma conversinha aparentemente inocente sobre um colega, sobre decisões da empresa, sobre quem está subindo ou descendo na hierarquia. Parece inofensivo, não é? Porque, primeiro, isso sempre volta, sempre. E segundo, você está construindo uma reputação de pessoa que não se pode confiar. Quem fofoca com você sobre os outros, fofoca sobre você com os outros. Então, quando te convidarem para esse tipo de conversa, declina educadamente.
Olha, prefiro não comentar sobre isso. E sai fora. Você não precisa ser rude, mas precisa ser firme. Sua carreira e sua reputação profissional são preciosas demais para serem colocadas em risco por 5 minutos de fofoca. Vou te contar algo sobre silêncio estratégico que poucos sabem. Silêncio transmite autoridade. Quando você fala o tempo todo, você perde presença. Mas quando você é mais seletiva com suas palavras, quando você ouve mais e fala menos, as pessoas instintivamente te veem como alguém que tem substância, como alguém cujas palavras merecem atenção. Experimenta isso numa próxima reunião ou encontro social. Passa mais tempo ouvindo do que falando. Faz perguntas inteligentes ao invés de dar declarações. Observa as dinâmicas. E quando você falar que seja algo pensado, relevante, você vai perceber uma mudança na forma como as pessoas te tratam. Vão começar a te consultar mais, a valorizar mais sua opinião, porque agora suas palavras são raras, logo são valiosas. Tem uma frase que eu repito bastante: palavras vazias não enchem ninguém. Quando você fala demais, a maior parte é enchimento, é floreio, é conteúdo diluído. Mas quando você se economiza, cada frase tem densidade, tem carne no osso. E é isso que marca as pessoas. Vamos agora para um tema que machuca: calar a boca quando seu relacionamento acabou. Tenho pacientes que terminam um relacionamento e passam meses, às vezes anos, ainda falando sobre o ex, analisando o que deu errado, contando para todo mundo os defeitos do cara, ruminando sobre as feridas, e ficam pressas, porque quando você não para de falar sobre algo, você mantém aquilo vivo, você não deixa a ferida cicatrizar. Terminou? Chora, processa, faz terapia. Mas chega uma hora que você precisa simplesmente parar de falar sobre aquilo. Cada vez que você recontar a história do seu término para mais alguém, você revive aquela dor. Você reforça aquelas emoções negativas. É como ficar cutucando uma machucado que está tentando fechar. E olha, eu entendo a necessidade de processar através da fala. Por isso terapia existe, mas existe diferença entre processar terapeuticamente e ficar ruminando socialmente. Processamento tem um objetivo: entender, aprender, seguir em frente. Ruminação é só ficar moendo os mesmos pensamentos sem chegar a lugar nenhum. Então, se você está numa situação assim, tomar uma decisão consciente, escolhe uma ou duas pessoas de confiança com quem você pode falar sobre isso quando precisar. Mas com as outras pessoas, coloca um limite. Prefiro não falar sobre isso agora. E muda de assunto. Aos poucos, aquilo vai perdendo força sobre você, porque você não está mais alimentando com palavras. Tive a Laura, paciente que tinha terminado um relacionamento de 8 anos. 3 anos depois, ela ainda estava falando sobre o cara toda semana em terapia, toda conversa com amigas girava em torno dele. Ela estava congelada no tempo, propus um exercício radical. Durante um mês, proibição total de falar sobre o ex. Com ninguém, nem comigo. Se ela pensasse nele, tudo bem, mas não podia verbalizar. Ela achou cruel no início. Mas, doutora, eu preciso falar sobre isso para superar. Não, você precisa parar de falar sobre isso para superar. Topou fazer o experimento. No começo foi difícil, ela ficava ansiosa, tinha aquela urgência de comentar algo sobre ele, mas resistiu. E sabe o que aconteceu? No final do mês, ela chegou no consultório e disse: doutora, essa semana eu fiquei 2 dias sem pensar nele sequer uma vez. Era a primeira vez em 3 anos que isso acontecia, porque ela tinha quebrado o ciclo de ruminação através do silêncio. Outro território espinhoso: calar a boca sobre seus problemas de saúde. Tem gente que transforma cada sintoma em saga, toda a conversa se torna um relato médico. E olha, não estou dizendo para você não compartilhar quando está passando por algo sério. Apoio é importante, é necessário. Mas existe diferença entre compartilhar adequadamente com pessoas próximas e transformar sua condição de saúde em sua única identidade. Quando sua vida inteira gira em torno dos seus problemas de saúde, quando cada conversa inevitavelmente vai parar nisso, você deixa de ser uma pessoa complexa, multifacetada, interessante. Você vira aquela que está sempre doente e as pessoas gradualmente começam a evitar. Não porque não se importam, mas porque é exaustivo. Todo mundo tem seus próprios problemas, suas próprias dores. Quando você monopoliza toda a interação social com seus sintomas, você drena a energia de todo mundo ao seu redor.
E tem uma coisa mais profunda nisso. Quando você fala demais sobre sua doença, você reforça aquela identidade. Você se torna doença. Enquanto que, se você cultiva outros aspectos da sua vida, seus interesses, seus hobbies, seus relacionamentos, você continua sendo você, apenas lidando com uma condição de saúde não definida por ela. Isso é diferente do processo de aceitação e de compartilhar apropriadamente. Claro que você pode e deve falar sobre o que está passando, mas com medida, com consciência. Pergunta para si mesma: essa conversa está me ajudando a processar ou está só reforçando minha identificação com a doença? Tive uma paciente com câncer de mama que fez justamente isso. Ela me disse, numa sessão: doutora, eu decidi que não vou deixar que o câncer seja a única coisa sobre mim. Vou tratar, vou lutar, mas não vou falar sobre isso o tempo todo. E ela cumpriu. Compartilhou com a família e amigos próximos, obviamente. Mas quando estava em contextos sociais, ela fazia um esforço consciente de falar sobre outras coisas: cinema, livros, política, netos. E ela me contou que isso foi terapêutico, porque permitiu que ela mantivesse sua humanidade completa, não só a parte doente. Vamos agora para uma área delicada: calar a boca sobre seus julgamentos. Porque todos nós julgamos, é parte da natureza humana. Você vê alguém fazendo algo que você jamais faria e pensa: nossa, que absurdo, tudo bem ter o julgamento, o problema é verbalizar ele. Especialmente quando não foi pedida a sua opinião. Alguém te conta que está pensando em fazer algo, mudar de emprego, voltar para o ex, se mudar para outra cidade, e você já vai logo soltando: nossa, mas você tem certeza? Eu acho que isso é loucura. Quem pediu sua opinião? Ninguém. A pessoa estava compartilhando, não pedindo validação. E mesmo se estivesse pedindo, existe forma de dar opinião que não seja um julgamento destrutivo. Ao invés de "eu acho que você está louca", tenta: como você está se sentindo em relação a essa decisão? Você já pensou nos prós e contras? O que seu instinto te diz? Devolve a reflexão para a pessoa, não impõe seu julgamento, porque no final das contas não é você que vai viver com as consequências da decisão dela, é ela. Então, por mais que você ache que está ajudando, sendo a voz da razão, você pode estar simplesmente sendo presunçosa. Você não vive a vida da pessoa. Você não sabe todas as nuances da situação dela. Então, cuidado com julgar o que você não entende completamente. E outra, pare de dar palpite sobre criação de filhos alheios. Ai, meu Deus, isso aqui me tira do sério. Tem gente que vê uma mãe lidando com o filho e já vai logo opinando. Ai, mas você devia fazer assim. No meu tempo, a gente não deixava filho fazer isso. Você tá mimando demais esse menino. Fecha essa boca. Você não é a mãe. Você não conhece a criança. Você não tem ideia dos desafios que aquela família enfrenta. A não ser que alguém esteja ativamente machucando uma criança, não é da sua conta. Cada família tem sua dinâmica, seus valores, seus métodos, e não existe manual perfeito de criação de filhos. Existe o que funciona para cada família específica. Então guarda sua sabedoria não solicitada e deixa as pessoas criarem seus filhos em paz. Tenho pacientes que se distanciaram dos próprios pais e sogros porque não aguentavam mais a intromissão constante sobre como criar os netos. Toda visita virava palco de julgamento disfarçado de conselho. E os relacionamentos familiares ficaram tensos, às vezes irreparáveis. Tudo porque as pessoas não souberam calar a boca e respeitar a autonomia alheia. Agora, deixa eu te falar sobre calar a boca nos momentos de luto alheio. Quando alguém está passando por uma perda, o impulso natural é querer consolar, dizer algo que faça a pessoa se sentir melhor. Mas sabe o que geralmente sai? Frases clichês insensíveis que minimizam a dor. Ele está num lugar melhor. Deus sabe o que faz. O tempo cura. Você ainda tem outros filhos dividido por... Pode ter outro relacionamento dividido por vai encontrar outro emprego. Não, apenas não. Quando alguém está em luto, a maioria das palavras é inútil. O que realmente ajuda é presença, silenciosa às vezes. Um abraço. Uma mão segurando a outra. Estou aqui vale mais do que qualquer explicação metafísica sobre o porquê das coisas ruins acontecerem. Você não precisa ter respostas. Você não precisa fazer a dor passar porque você não consegue.
Luto é processo individual e vai no tempo dele. Então, cala a boca com os clichês e simplesmente esteja presente. Se quiser dizer algo, diz: Eu sinto muito. Como posso ajudar? E se a pessoa disser que não precisa de nada, respeita. Apenas fique por perto, disponível, em silêncio se necessário. Trabalhei isso com a Regina, que tinha perdido a mãe e não aguentava mais ouvir das pessoas. Ela viveu bastante, como se isso diminuísse a dor. Pelo menos ela não sofreu muito, como se importasse agora. Você precisa ser forte pelos seus filhos, como se ela não pudesse se permitir desmoronar. Ela chegava em casa exausta de tanto receber essas consolações que não consolavam nada. O único lugar onde ela podia realmente sentir sua dor sem frases prontas era no consultório, porque eu sabia calar a boca e deixar ela existir na dor dela. Então, se você tem alguém próximo passando por luto, não tenta resolver, explicar ou apressar. Apenas fica perto. Em silêncio, muitas vezes, o silêncio companheiro cura muito mais do que as palavras apressadas. Vamos falar agora de algo que dói na alma. Calar a boca sobre os defeitos do seu parceiro quando você ainda está no relacionamento. Eu não estou dizendo para você engolir abusos ou virar capacho. Estou dizendo que você não precisa sair falando para todo mundo cada defeito, cada erro, cada falha dele. Porque quando você faz isso, você está corroendo o relacionamento de dentro para fora. Tem problema para resolver? Fala com ele, direto, olho no olho. Não com a vizinha, com a irmã, com um grupo de amigas. Com ele, porque é ele que precisa saber, é com ele que você tem que resolver. E quando você fica despejando tudo para terceiros, duas coisas acontecem. Primeira, as pessoas ficam com uma imagem péssima dele, mesmo que você faça as pazes depois. Segunda, você não resolve o problema real, só adia. É terapia verbal. Você se sente melhor momentaneamente porque desabafou, mas o problema continua lá. Então, na próxima vez que você tiver com vontade de ligar para a melhor amiga para reclamar dele, pergunta: o que eu realmente preciso aqui? Desabafar ou resolver? Se for desabafar, procura terapia. Se for resolver, fala com ele. E outra coisa, para de comparar seu relacionamento com o dos outros publicamente. Fulana tem um marido que faz isso, por que você não faz? Você está jogando o seu parceiro numa competição que ele nem sabia que estava participando e está criando ressentimento. Porque ninguém gosta de ser comparado desfavoravelmente com ninguém. Cada casal tem sua dinâmica. O que funciona para o casal A não necessariamente funciona para o casal B. Então, para de usar o relacionamento dos outros como régua para o seu. E, principalmente, para de fazer isso publicamente, humilhando o seu parceiro. Se tem algo que você quer que mude no relacionamento, converse em privado. Com respeito, sem plateia. Tive um casal em terapia em que a mulher tinha o hábito de criticar o marido na frente de outras pessoas. Sempre com o disfarce de brincadeira. Ai, meu marido é meio desastrado, né, amor? Ele não entende nada de tecnologia, coitado. Ela achava que era inofensivo. Não era. Ele estava sendo humilhado publicamente, sistematicamente. E quando chegaram na terapia, o ressentimento dele estava tão grande que ele já nem sentia mais atração por ela. Porque ela tinha virado na cabeça dele uma detratora, não uma parceira. Trabalhamos muito com ela sobre isso. De onde vinha essa necessidade de rebaixar o marido? No fundo, ela se sentia insegura. Achava que se mostrasse vulnerabilidade, se admitisse que tinha um bom casamento, as amigas invejosas iam atacar. Então ela atacava primeiro, minimizando o próprio marido. Bizarro. Mas é assim que a mente funciona às vezes. Quando ela parou de fazer isso, quando começou a falar bem dele, ou simplesmente não falar nada, a dinâmica entre eles mudou completamente. Ele voltou a se sentir valorizado, a atração renasceu, o relacionamento se reconstruiu. Então, essa é a reflexão. Como você fala do seu parceiro quando ele não está presente diz muito mais sobre você do que sobre ele. Vamos fechar esse assunto de relacionamento com mais uma coisa. Calar a boca sobre sua vida sexual. Ai, meu Deus, por favor, detalhes íntimos são íntimos. Não é para ser compartilhado com um grupo de amigas como se fosse resumo de novela. Seu parceiro merece ter privacidade.
A intimidade de vocês é sagrada. Quando você sai contando detalhes, você está violando a confiança dele, mesmo que ele nunca saiba. E olha, tem uma questão prática também. As pessoas formam imagens na cabeça. Quando você conta para tua amiga sobre sua vida sexual, ela nunca mais vai olhar para o teu marido da mesma forma. Ela vai ficar imaginando coisas. É constrangedor para todo mundo envolvido, inclusive para você mesma. Então, guarda aquilo que é para ser guardado. Se tem alguma questão sexual que você precisa resolver, procura um terapeuta ou sexólogo, não o grupo do WhatsApp. Certas coisas são para ser tratadas profissionalmente, não virar entretenimento coletivo. Olha, a gente já falou de tanta coisa aqui que eu sei que você já está processando um monte de situações na sua própria vida. E o objetivo não é te paralisar, fazer você ter medo de falar qualquer coisa. O objetivo é te fazer consciente. Porque comunicação consciente é completamente diferente de vômito verbal. Comunicação consciente é quando você processa antes de falar. Quando você pensa, isso precisa ser dito por mim ou pela situação. Vai construir ou destruir? É o momento certo, a pessoa certa? E às vezes a resposta vai ser: não, não precisa ser dito. E tudo bem, você guardou uma guerra desnecessária. Outras vezes a resposta vai ser: sim, precisa ser dito, mas vou esperar o momento certo e escolher as palavras certas. E você fala, mas estrategicamente, com inteligência emocional. Olha, eu não quero que você saia daqui achando que tem que virar uma pessoa fechada, trancada, que não se abre com ninguém. Não é isso. Vulnerabilidade é linda. Intimidade é necessária. Conexões profundas dependem de você se abrir, mas com quem? Quando? Quanto? Essas são as perguntas que você precisa responder antes de simplesmente despejar. Então, vou te deixar com alguns critérios práticos para você usar no dia a dia. Antes de falar, pergunta: isso é verdade? Tem certeza ou é suposição? 2. Isso é necessário dizer? Vai mudar algo positivamente? 3. Isso é gentil? Não precisa ser elogio falso, mas precisa ser respeitoso? 4. Esse é o momento certo. Estou calmo o suficiente? A outra pessoa está receptiva? 5. Essa é a pessoa certa para ouvir isso? Ela tem a ver com a situação? 6. Eu vou me arrepender de ter dito isso daqui a uma semana? Se você passar por essas perguntas e a resposta for não para qualquer uma delas, espera, repensa, reformula ou simplesmente cala a boca. E outra coisa importante, quando você decidir falar, fala uma vez. Não fica repetindo a mesma coisa dezenas de vezes para a mesma pessoa ou para pessoas diferentes. Você já falou. A pessoa já sabe. Insistir não vai mudar nada, só vai te fazer parecer obsessiva. Tem gente que conta a mesma história para 50 pessoas diferentes, sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma indignação. Vira disco quebrado e as pessoas começam a evitar porque já sabem que você vai começar com "sabe o que aconteceu comigo" e lá vem a mesma história pela 20ª vez. Se você precisa processar algo, escreve num diário, fala com o terapeuta. Mas não transforma todo mundo ao seu redor em terapeuta não remunerado. As pessoas não assinaram um contrato para aguentar suas obsessões narrativas. Agora, uma reflexão final que é fundamental. Por que é tão difícil para a gente ficar em silêncio? Por que temos tanto medo de calar a boca? Porque silêncio nos força a ficar com a gente mesmas, com nossos pensamentos, com nossos sentimentos. E para muita gente isso é aterrador. Então ela enche cada segundo com palavras, com barulho, com distração. Mas olha só a ironia. É justamente no silêncio que a gente encontra a clareza. É quando você para de tagarelar externamente que você consegue ouvir sua voz interna. Aquela voz sábia, intuitiva, que sempre sabe o que é melhor para você. Mas você não consegue ouvi-la se não parar de fazer barulho. Então aqui vai um desafio que eu quero te propor. Separa 10 minutos todo dia para ficar em silêncio absoluto. Sem celular, sem TV, sem nada. Só você e seus pensamentos. No começo vai ser desconfortável. Sua mente vai querer se distrair. Você vai sentir coceira, ansiedade, vontade de fazer qualquer coisa menos ficar ali. Normal. Continua. Com o tempo você vai começar a gostar desses momentos. Vai perceber que aquele silêncio é restaurador. É ali que você processa o dia, organiza pensamentos, toma decisões importantes.
É ali que você se reconecta com quem você realmente é, para além de todas as máscaras sociais. E quando você desenvolve essa capacidade de estar confortável consigo mesmo em silêncio, algo mágico acontece. Você para de ter aquela urgência neurótica de falar o tempo todo, porque você não está mais fugindo de si mesma, você está presente, inteira. Olha, eu passei 30 anos ouvindo pessoas no consultório e sabe o que eu aprendi? As pessoas mais sábias, mais equilibradas, mais felizes, não são as que mais falam, são as que sabem ouvir, que sabem ficar em silêncio, que escolhem suas palavras cuidadosamente porque entendem o poder que elas têm. Palavra pode construir ou destruir, pode curar ou ferir, pode aproximar ou afastar. Então, usa esse poder com responsabilidade. Não é sobre suprimir quem você é sobre ser inteligente com como você se expressa. E tem uma coisa sobre envelhecer que é maravilhosa. Você para de se importar tanto com a opinião dos outros. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você pode finalmente calar a boca sem sentir culpa. Pode escolher suas batalhas sem medo de parecer covarde. Pode guardar suas palavras porque finalmente entendeu que não precisa verbalizar cada pensamento que passa pela sua cabeça. Então, se você está na casa dos 40, 50, 60, bem-vinda a essa fase. É libertadora, mas exige algo de você, maturidade emocional. E parte fundamental dessa maturidade é saber quando calar a boca. Quer saber se você está evoluindo nessa área? Observa, você está tendo menos conflitos desnecessários? As pessoas estão te respeitando mais? Você está dormindo melhor, sem aquela ruminação de eu não deveria ter falado aquilo? Seus relacionamentos estão mais leves? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Mas se você continua se metendo em encrenca por causa do que fala, se continua tendo que pedir desculpas toda hora, se as pessoas estão se afastando de você, presta atenção, o problema não são os outros. É você. E a boa notícia é que isso é 100% controlável, porque está na sua boca. Literalmente, você decide o que sai dela ou não. Você tem esse poder, usa ele. Deixa eu te contar uma última história. Tenho uma paciente, a Miriam, que veio me procurar com 72 anos. Ela tinha perdido quase todas as amigas ao longo da vida, os filhos mal falavam com ela, os netos não queriam ficar na casa da avó. E ela não entendia por quê. Doutora, eu sempre fui uma pessoa sincera, sempre falei o que pensava, nunca escondi nada. Pois é, Miriam, esse era o problema. Miriam tinha passado 72 anos achando que ser autêntica significava não ter filtro nenhum. Ela criticava todo mundo abertamente. Dava palpite não solicitado. Apontava defeitos. Fazia comentários cortantes disfarçados de brincadeira. E agora estava colhendo os frutos. Solidão. Trabalhamos durante um ano inteiro. Foi difícil porque padrões de 7 décadas não mudam do dia para a noite. Mas ela estava motivada porque não aguentava mais a solidão. Começou pequeno, contar até 5 antes de falar, perguntar se aquele comentário era realmente necessário. Morder a língua quando o impulso de criticar aparecia. 6 meses depois ela me disse, doutora, minha filha comentou que eu estou diferente, mais leve. Ela disse que está gostando de conversar comigo de novo. Miriam chorou. Porque ela finalmente entendeu, não era sobre deixar de ser autêntica, era sobre ser autêntica com sabedoria. Hoje, 3 anos depois, Miriam tem um relacionamento renovado com os filhos. As netas adoram passar tempo com ela. Ela fez novas amizades. E sabe o que ela me disse na última sessão? Eu deveria ter aprendido isso 40 anos atrás. Mas nunca é tarde. Não, Miriam, nunca é tarde. E não é tarde para você também. Independente da sua idade, da quantidade de pontes que você já queimou com palavras impensadas, você pode começar hoje. Agora, neste minuto, o primeiro passo é admitir. Eu falo demais, eu não sei quando calar a boca. E isso está me prejudicando. Admitir já é metade do caminho. A outra metade é praticar. Consciente, deliberadamente. Todo santo dia. E olha, você vai escorregar. Vai ter momentos que você vai falar o que não devia. Normal. Faz parte do processo. O importante é perceber rápido, corrigir se necessário. Desculpa, não devia ter dito isso e aprender com o erro. Não fica se flagelando. Apenas nota, aprende, segue em frente. Com o tempo, isso vira segunda natureza. Você automaticamente faz aquela pausa antes de falar, avalia rapidamente se vale a pena,
e muitas vezes decide que não, e simplesmente fica quieta, e não se sente reprimida, sente-se poderosa, porque você está no controle, não suas emoções impulsivas. Então aqui está o desafio final que eu quero te dar. Durante uma semana inteira, pratique o silêncio estratégico. Toda vez que você estiver prestes a falar algo, para, respira, pergunta: isso precisa ser dito? Se a resposta for sim, fala. Se for não, fica quieta. Anota no final de cada dia quantas vezes você escolheu ficar quieta. Você vai se surpreender com o número. E vai se surpreender mais ainda com o quanto de paz isso vai te trazer. Porque no final das contas, calar a boca não é sobre repressão, é sobre libertação. Libertação da necessidade neurótica de preencher cada silêncio. Libertação da obrigação autoimposta de ter opinião sobre tudo. Libertação do medo de ser irrelevante se não estiver falando. Libertação da ansiedade que vem de falar o que não devia. Quando você domina a arte de calar a boca, você finalmente entende: menos é mais. Menos palavras, mais peso, menos ruído, mais substância, menos explicações, mais mistério, menos justificativas, mais dignidade, e você se torna aquela mulher que todo mundo quer ouvir. Porque quando você fala, é relevante, é pensado, é verdadeiro, suas palavras não são descartáveis, são preciosas. E as pessoas sabem disso. Então responde para mim: você quer ser a mulher que fala tudo e não é ouvida, ou a mulher que fala pouco e é respeitada? A escolha é sua e ela começa agora. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Eu sei que foram muitas informações, muitas reflexões e talvez algumas verdades tenham doído, mas foi com amor. Amor racional, daqueles que eu pratico. O amor que não te passa a mão na cabeça, mas te dá o mapa para você sair do buraco. Agora, se inscreve no canal se ainda não fez, porque eu vou continuar trazendo esses conteúdos diretos, sem rodeios, sobre relacionamentos, autoestima, inteligência emocional. E me conta aqui nos comentários, qual foi a parte deste vídeo que mais te impactou? O que você vai começar a fazer diferente a partir de agora? Quero saber de você. E compartilha com aquela amiga que também precisa ouvir essas verdades. Vocês podem fazer esse processo juntas, se apoiando. Lembra, desapegar não é desamor, é amor próprio. E calar a boca no momento certo é amor próprio também. É você se protegendo de você mesma, das suas palavras impulsivas, das suas vontades neuróticas de ser vista, validada, ouvida o tempo todo. Você já é valiosa, já é suficiente, já é interessante, não precisa provar nada para ninguém. E certamente não precisa falar o tempo todo para existir. Sua presença já basta. Suas ações já falam, seu silêncio já comunica. Então respira fundo, solta essa urgência de falar e descobre o poder transformador de às vezes simplesmente calar a boca. Sua vida vai mudar. Seus relacionamentos vão melhorar, sua paz interna vai se restaurar e quando você menos esperar, vai olhar para trás e agradecer por ter aprendido essa lição. Porque ela vale mais do que qualquer diploma, qualquer conquista material. Saber quando calar a boca é sabedoria. É maturidade, é poder, e agora você tem as ferramentas, usa elas, pratica. Vive isso e depois volta aqui e me conta como foi. Tô curiosa para saber como sua vida vai se transformar quando você dominar essa arte. Um beijo enorme no coração de cada uma de vocês. E lembra, não seja uma colecionadora de palavras arrependidas, seja uma guardiã de silêncios estratégicos. Até o próximo vídeo.